Bem, pessoal, eu e o Walter, né, nós vamos dar aí algumas dicas aí para quem trabalha. Acho que muitos aí trabalham hoje em dia com Docker e Kubernetes, né? Então, é passar algumas coisas aí que a gente acabou ao longo do tempo, né, conhecendo e utilizando aí para simplificar, né, o nosso trabalho, né, Walter? São alguns serviços, né? Tá bem sortido, né? Vários da Cloud Native Foundation, justamente para ajudar no dia a dia, né? Ajudar nessas tarefas que a gente tem geralmente. Sim. Bem, acho que pode avançar aí, Walter. Me apresentando rapidamente, pessoal, sou Renato Groff. Vira e mexe, eu estou participando aqui dos eventos, né? Estou até mandando meu LinkedIn aí. Quem quiser me adicionar, fique à vontade. Atualmente sou Microsoft MVP, Docker Captain. Inclusive, agradecer aí a Aline aí pelo espaço aí no DevOps Experience, né? A Aline e o Daniel, né? Já faz um tempo aí que eu palestro sempre, vocês aí também que acompanham aí pela força, pessoal. Então, foi possível aí, graças a tudo isso, me tornar Docker Captain. Tá aí meu blog, eu vou mandar o link aí para vocês também. Vira e mexe, eu produzo aí conteúdo sobre DevOps, containers, Kubernetes também. Então, tá aqui o link. Eu vou mandar aqui também, o Diego comentou, de uma playlist de lives que a gente faz quase todo mês sobre Kubernetes. Então já deve ter mais de 30 horas de conteúdo. Às vezes o Walter sabe aí, porque às vezes ele participa, a gente extrapola um pouco o tempo, né, Walter? Mas não vamos fazer isso hoje aqui no evento, né? É raro, mas acontece bastante. É, Então vamos beleza. lá. Joia. Então, me apresentando bem rapidinho, também vou colocar aqui meu LinkedIn no chat, tá? Meu nome é Walter. Também faço parte do programa de MVP desde 2020 na área de internet das coisas. Mas também gosto muito de Azure, né? Trabalho como instrutor autorizado Microsoft, AWS e NVIDIA na K-Solution. Também sou arquiteto de soluções na CDB, Data Solution aqui do Rio Grande do Sul, ali perto onde está o Diego. E sou professor universitário há 18 anos, tá? Tem ali o meu blog também, e aí fico à disposição depois, caso alguém queira trocar uma ideia, quiser me adicionar no LinkedIn, fica bem à vontade. Pessoal, os eventos que nós fazemos, a gente divulga sempre pelo Meetup aqui do .NET São Paulo, que é o nosso maior Meetup, mas os eventos não são só sobre .NET, a gente fala bastante de open source, eventualmente até Java acaba aparecendo no evento, né, Walter? Culpa minha. Pois é, né? Enfim, acontece. Geralmente culpa minha. Não, às vezes eu uso hoje um projeto em Java que acho que até vale a pena mostrar num evento futuro aqui, que é o Apache Camel para fazer integrações. Ele é bem interessante, mas fica aí pro futuro, É, isso beleza? aí. Mandei o link aí, pessoal. Tem esse grupo aqui de WhatsApp também que nós anunciamos aí os nossos eventos, né? Então, deixa eu pegar o link aqui também, eu mando aqui para vocês. Eventualmente, se vocês quiserem seguir aí esse grupo aí, o grupo só os admins postam, então fiquem tranquilos, não tem zoeira de futebol e não tem gente brigando por política. Só gente boa, só gente boa. E o Legal. material aqui da apresentação, pessoal, eu vou mandar aqui o GitHub. Depois, se o Walter quiser até subir alguma coisa a mais aí, Walter, é Uhum. que a gente acabou acertando em cima da hora, mas tá o link aí também, pessoal. Quem puder aí dar um star apoiando, a gente agradece. Isso aí, não esqueça de deixar a sua estrelinha. Então tá, a ideia é hoje a gente falar um pouquinho de várias ferramentas, né? Falar de vários projetos, alguns deles fazem parte da CNCF, né? Da Cloud Native Foundation, e poder demonstrar um pouquinho para vocês, né? Então, até começando, a própria Microsoft tem trabalhado há muito tempo com a CNCF, né? A gente tem vários projetos
que começaram na Microsoft, mas que hoje têm vida própria. A gente pode falar do Queda, né? O Renato depois vai falar um pouquinho também, que já é um projeto graduado. Semana passada, o Dapper foi para o status também de projeto graduado, né? Então, que ele é um runtime, um environment para construir microserviços, sistemas distribuídos. E o projeto mais novo que a Microsoft está encabeçando dentro da CNCF é o Radius, tá? Então, qual que é a ideia do Radius? A ideia é ser uma plataforma, tá? Agnóstica de nuvem, não interessa qual é o cloud provider, para que desenvolvedores e operadores de nuvem, o pessoal de DevOps, possam trabalhar junto, possam colaborar e entregar projetos com mais qualidade. Tá? Então, esse é o link do projeto, né, na CNCF, mas ele já tem uma documentação bem extensa, ele ainda está incubado, tá? Mas a principal ideia dele é justamente ajudar esses dois papéis, né? É, é, esses dois papéis mesmo dentro da empresa a colaborar, tá? Então, geralmente o pessoal de dev é muito bom de dev, né? Mas tem pouco conhecimento de infra. O pessoal de infra é fantástico com infra e às vezes manja de dev, mas nem sempre. Então, como que eu posso usar esses dois mundos e fazer eles colaborarem? Então, imagina uma plataforma onde o cara de dev pede o que ele precisa de uma forma extremamente simplificada e o cara de infra, né, o cara de operações, ele pré-configura receitas. Essa é a grande sacada do Radius. Então, imagina que eu estou desenvolvendo uma aplicação e eu preciso de um cache, de um Redis, né? Mas eu não quero me preocupar se eu estou rodando on-premise, se eu estou rodando no Azure, na AWS ou em outro cloud provider, tá? Então, eu como desenvolvedor, eu vou pedir, eu quero um Redis, certo? E o pessoal de operação que precisa manter a padronização dos recursos da empresa, seguir os processos de segurança, os tipos de serviço, as regiões, eles vão criar receitas de como criar um Redis. E eu, como desenvolvedor, eu simplesmente vou usar, tá? Então, só mostrando rapidinho para vocês como que ele funciona, tá? Depois eu vou complementar o material ali do Renato, botar esses links, tá, pessoal? Então, aqui é o link oficial da documentação do Radius, tá? É a página principal. E o processo de instalação é muito simples, tá? Basicamente, você vai ter na tua máquina local uma CLI e uma extensão do VS Code, ok? E a ideia é que o Radius ele roda como um operador dentro do seu cluster Kubernetes. Então, eu vou demonstrar aqui ele rodando local, tá, na minha máquina, mas podia estar no Azure, no AKS, podia estar na AWS, no EKS ou em qualquer outro cluster Kubernetes. Ainda não tem suporte para outros cloud providers porque é um projeto relativamente novo. Então, uma vez instalada a linha de comando e instalada a extensão do VS Code, que é essa daqui, né? O Radius Bicep, você tem que ter o Bicep também instalado, tá? Você consegue dar um rad init e esse comando vai fazer duas coisas. Ele vai criar na tua máquina o scaffold do projeto e ele vai instalar dentro do cluster Kubernetes. Vocês podem ver aqui, ó. Eu tenho o K9S conectado aqui na minha máquina, então ele cria esse namespace aqui do Radio System e aqui dentro ele sobe vários pods, né, de controle que ele tem, inclusive o Envoy, o Contour, vários projetos que também são da Cloud Native Foundation para tornar isso aqui possível, tá? Legal. E aí o que acontece? Ele vai me gerar, uma vez que ele fez isso, né? Eu posso criar ambientes, eu posso ter prod, dev, posso separar tudo isso, tá? E uma vez que a gente deu esse comando, ele vai criar para nós um primeiro arquivo bicep, que é esse daqui, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, eu como desenvolvedor, no papel de desenvolvedor, eu simplesmente usando o bicep ou Terraform, tá? Ele suporta também o padrão Terraform. Eu descrevo, olha, eu quero rodar
uma aplicação containerizada e eu quero expor essa porta. Então eu não preciso saber o que que é um deployment, o que que é uma réplica set, o que que é um pod, o que que é um cluster IP, o que que é um service. Então eu fico, né? É bom que eu saiba, mas o Radius, a ideia dele é tirar um pouco dessa responsabilidade do cara de dev, tá? E aí, se eu preciso, por exemplo, de um Redis, eu uso uma receita. Eu digo assim, olha, eu preciso de um Redis no meu ambiente para minha aplicação. Pronto, ele vai provisionar, tá? E eu também posso precisar de um gateway, né? Que isso aqui na verdade é um ingress, né? Então eu não preciso conhecer toda a parte de redes do Kubernetes, eu simplesmente digo para ele rodar a minha aplicação, tá? Eu dou um red run app bicep, que é o nome do meu arquivo, tá? E o que que ele vai fazer agora? Eu já tinha rodado, óbvio, já estava testando isso aqui, né, para não dar problema, mas ele cria um namespace com o nome da aplicação e o nome do ambiente. Então, se eu tiver vários environments, ele vai criar vários. Radius é o nome que eu dei, podia ser qualquer nome, tá? E aqui dentro ele vai subir o Redis e a minha aplicação. Automaticamente, ele também sobe. Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho, tá? Ele vai subir da mesma forma uma interface gráfica de administração, tá? Quando você dá o Red Run, onde ele mostra as aplicações publicadas e ele mostra um grafo que descreve todos os componentes, tá? Dessa aplicação. Nesse caso, a gente tem basicamente, né, o gateway, o container e o banco de dados que é o Redis, tá? Eu posso ter vários environments, então você tem uma tela de ainda bastante, um projeto que está em incubação, né? Um projeto bastante novo, mas ele já está funcional, tá? E essa tela vai ganhar outras funcionalidades. E essa aqui é a aplicação, basicamente é um bom e velho to-do list, né? É, vamos ver aqui, comprar café, né? Importante ter café em casa. Então, isso aqui está sendo persistido dentro do próprio Redis, né? A aplicação, aqui ele mostra as variáveis de ambiente que ele está utilizando, que a aplicação espera, e que automaticamente o Radius, ele injeta isso no meu container sem eu precisar me preocupar. Então, onde é que está a conexão entre o Redis e a minha aplicação? Eu simplesmente cheguei aqui e disse assim, olha, eu quero ter uma conexão com o meu recurso, que é o DB, certo? E aqui eu passo o ID dele, eu recupero o ID de forma dinâmica. Então, eu não preciso descrever a passagem de parâmetro, passagem de variável de ambiente, tudo isso é feito por ele. E, ok, então isso é o Radius na parte do desenvolvedor. E a parte da operação? O pessoal de operação pode escrever recipes, que são a forma como esses serviços, como o Redis ou um RabbitMQ, outros serviços vão ser executados, tá? E aí, existe um repositório público dentro do GitHub, aonde tem, eu não estou achando ele, aonde tem várias exemplos de recipes, tá? Para você rodar local. Então, a gente tem aqui, por exemplo, né? é, Banco de dados SQL, RabbitMQ, PubSub, Secret Store, MongoDB, Redis, que é o que eu estou utilizando, certo? Eu estou utilizando essa recipe aqui, tá? Bastaria eu, né, pegar o modelo padrão de recipe que eu tenho aqui, né, que é esse daqui, tá? Que pode ser escrito tanto em Bicep, que isso aqui é Bicep, né, ou em eh, Terraform, e aí eu posso customizar o deploy do Redis, dizendo assim, olha, eu quero que faça o deploy da versão 6 do Redis, tá? E aí basicamente, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha colinha. Então, essas recipes, elas ficam registradas dentro do meu ambiente. Então, se você observar aqui, ó, tá? Eu tenho aqui o meu Redis, certo? Que está usando uma receita pública que está lá no GitHub,
tá? Então, qualquer registry padrão OCI pode receber esses arquivos do Bicep com as receitas. Eu simplesmente posso dizer para ele assim: olha, eu quero desregistrar essa receita, tá? E aí eu registro uma nova receita, que é essa daqui, ó. Tá? Eu simplesmente digo assim, registre uma nova receita com o mesmo nome para substituir o meu Redis, só que agora você vai pegar essa receita de um outro repositório OCI, que aqui eu estou usando o Azure Container Registry, podia ser o GitHub, podia ser o Docker Hub, tá? E aí agora, se eu rodar a aplicação de novo, ele vai fazer o deploy do Redis dentro do meu padrão que a minha empresa espera, tá? Legal é que você meio que tem um monte de tipos de deployment prontos, né? E como você mesmo Exatamente. falou, né? Nem sempre a gente, como eu e você somos originalmente devs, né? Nem sempre a gente sabe fazer todas as tarefas de infra, né? E às vezes é Exato. algum serviço também que o pessoal de dev está mais acostumado, né? Acaba simplificando para o pessoal de infra também, né? Exatamente, e até complementando, ele consegue, por exemplo, se eu estivesse rodando num cluster no Azure, ele poderia rodar o Redis dentro do cluster do Kubernetes, mas ele poderia usar o serviço de Redis do Azure, o Azure Redis. Se eu estivesse rodando na AWS, ele usaria o Elastic Cache. Então, ele consegue conversar com as APIs gerenciadas do Cloud Provider e usar outros serviços além dos que estão disponíveis no Kubernetes. Show. É isso aí, Renato. Pode roubar minha tela. Ah, beleza. Deixa eu compartilhar aqui, pessoal. A ideia é fazer uma continuação aí do que o Walter está abordando e várias coisas eu fiz aqui demos. Eu acredito que sejam mais rápidas, mas tem algumas aqui, né, Walter? Eu sei que são coisas que você utiliza também. Se puder ir comentando também, acho que vai ajudar bastante aí o pessoal, né? Deixa eu pegar Claro. aqui. Tá aparecendo minha tela aí, pessoal, os Agora tá. slides? Uhum. Beleza. Então, deixa eu avançar aqui, pessoal. O que que acontece? A gente até já falou anteriormente num outro evento, né? Eu não lembro se eu palestrei junto com você ou não, Walter, que foi falado de testes testes SAST, DAST, né? Eu O acho que esse da. não. Ah, então acho que foi só. Eu depois até mando aí o link, pessoal. Eu já tinha falado sobre uma ferramenta, né, um projeto open source chamado Triv, né, que ele faz análise de imagens de containers, né? E para quem aí trabalha com Docker, né, de repente, se você tem lá a sua conta do Docker Hub, você pode usar isso para uso pessoal em projetos open source. Se você trabalha em empresa aí, tem os planos lá de empresa, mas a Docker tem uma ferramenta desse tipo também que se chama Docker Scout, né? Ela faz análise de vulnerabilidades em imagens que você vai trabalhar com containers, né? Por que é necessário fazer isso? Pelo seguinte, pegando aí o cenário de software legado, né, que muita gente tem que conviver, seja infra, seja DevOps, seja desenvolvimento, principalmente desenvolvimento. Você tem pacotes em aplicações Java, .NET, Node, Python, por exemplo, que o pessoal acaba deixando de atualizar com o tempo. Qual que é o problema disso? Ao longo do tempo, vão sendo detectadas vulnerabilidades. Tem um banco de dados de um órgão de padrões do governo norte-americano, que é o NIST, NIST, que mantém um banco de dados de vulnerabilidades em software, né, software, cloud, enfim, e ferramentas de segurança costumam usar esse banco de dados para reportar problemas aí em algum recurso de tecnologia. Então, o Docker Scout, assim como o Triv, ele roda análises e fornece, né, é chamado de CVE, né, as vulnerabilidades, né, e ele fornece daí um relatório
com essas vulnerabilidades para que vocês atuem, né? Então, não é porque você desenvolveu, está tudo testado, está perfeito, que a sua aplicação não vai ter problemas de segurança. Você depende de software de terceiros, de bibliotecas open source e até mesmo as imagens que vocês utilizam. Uma imagem pode ser baseada em Ubuntu, em Debian, em Alpine. Se você não atualiza o sistema operacional, a gente sabe que ele fica aberto a vulnerabilidades. E a mesma coisa vai acontecer com containers, né? Então, a gente consegue, com essa ferramenta, com o Docker Scout, fazer esse tipo de análise. Ele vai produzir como resultado para a gente relatórios que podem ser formatados para Markdown, você pode printar isso em tela, ou então você pode usar um formato que é bastante utilizado por ferramentas de segurança, que é o SARIF, o Static Analysis Results Interchange Format. Eu nunca lembro esse nome inteiro, por isso que eu coloco no slide, né, Walter? Ficaria assustado se você lembrasse. É, às vezes eu até consigo lembrar, mas eu passei a semana fazendo deploy até tarde, então eu não É, não, não lembraria dá. hoje. Não dá, Não, não não dá. daria, não daria. Não tenho mais idade para isso. Mas enfim, pessoal, ferramentas de segurança normalmente vão ter suporte a SARIF. Daí, se você está no GitLab, no Azure DevOps, no GitHub Actions, você consegue daí apresentar esses resultados de uma maneira mais legal, mais fácil de ser visualizada. Então, para começar, pessoal, eu vou mostrar aqui um exemplo, né, que nós fizemos aqui para GitHub Actions, né? Eu vou até pegar aqui o link aqui do Docker Scout, né? Fica aqui a dica para vocês, né? Quem quiser acessar aí para projetos open source, estudos aí, gratuito, sem problemas, está aí o link do Docker Scout. E vamos aqui para o exemplo. Eu não vou focar, pessoal, no código da aplicação que é .NET 6, que já saiu do LTS, nem tem mais suporte da Microsoft, mas suponha que isso é uma aplicação legada. Então, muito provavelmente vai dar aí uma série de alertas de vulnerabilidade. Vamos pegar aqui o workflow, né? Vocês vão ver que é extremamente simples o que foi feito aqui. A gente, na verdade, acabou utilizando aqui Actions do GitHub Actions, então aqui ele vai disparar esse workflow se você tiver um pull request aprovado, se você fizer um commit aqui também, aqui o pull request, ou se você rodar manualmente. Vai estar o diretório da aplicação, ele vai fazer um checkout aqui baixando o código, usando uma action, a gente faz um build aqui, né? Não estou subindo isso num container registry, então você pode gerar uma imagem aí no momento aí, on the fly aí e testar. Claro que normalmente você vai buildar, rodar uma análise, tudo está ok, você vai subir para o seu container registry, tem aí o Docker Hub, o Azure Container Registry, por exemplo, que o Walter já citou. Aqui tem o login no Docker Hub. Essa ferramenta você precisa logar no Docker Hub. Então, como eu falei, uso pessoal tranquilo, um projeto open source também, mas em empresa você vai precisar aí ter, obviamente, aí uma licença aí de Docker Enterprise. Aqui tem uma action do Docker Scout. Por que é legal usar a action? Porque você não vai ter que rodar vários comandos, ó, oficial do Docker mesmo, né? Aqui vai ter todos os parâmetros, tem muita coisa que dá para configurar, mas a gente pediu aqui para gerar o relatório da CVS, a imagem que vai ser escaneada, o arquivo SARIF que vai ser gerado, e esse exit code, o que que faz? Se encontrar vulnerabilidades, ele quebra, ele produz um erro aqui na execução. Então você consegue quebrar um workflow, um pipeline e não deixar seguir para um próximo estágio, ok? Severidades aqui, só critical e high, né? Ele vai exibir aqui se gerou arquivo SARIF, mesmo que aconteça um erro, vai acontecer, né? A gente já previu isso. E aqui, mesmo com erro, ele faz aqui o upload aqui do arquivo SARIF. Beleza, pessoal? Então, bem tranquilo. Vamos rodar isso daqui para vocês verem como que é. Né? Então, deixa eu pegar aqui. A gente vem aqui em Actions, beleza.
pega aqui, faz a execução. Vamos pegar aqui, é só pegar aqui, Run Workflow, e vai levar aí alguns segundos. Ele vai começar aqui uma execução para a gente. Vocês vão ver aqui o resultado. Vai buildar a imagem, né? Na sequência vai fazer a análise e a gente vê o que, que ele vai publicar. No próprio resultado aqui da execução desse workflow, já vai constar aí o relatório para a gente, beleza? Então, muita gente sequer leva em conta o fator segurança para containers, né, Walter? Mas às vezes nem leva em conta a segurança em aplicações, né? Mas é algo que pode dar problema, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ó, ele está rodando aqui, pessoal. Logou no Docker Hub. Pessoal, no Docker Hub, eu no passado fazia muito exemplo usando senha. Usem um Personal Access Token. Dá para usar sua senha, mas principalmente, supondo que isso seja um projeto open source, o ideal é que use um token aí, dá para você controlar a validade disso, ok? Beleza, está fazendo o upload aqui do arquivo SARIF, né? Ele exibe aqui as vulnerabilidades, né, que foram encontradas. Inclusive, ele tem um relatório aqui, né, um link aqui para um relatório sobre uma vulnerabilidade específica, né? Então, é alguma coisa aqui do Debian, né? Essa imagem é baseada em Debian e ele vai comentar aqui imagens impactadas, tal. Então, dá até para você conectado no Docker Hub manter aí um relatório mais detalhado aí das suas imagens. Se a gente clica aqui, olha, ele vai abrir aqui esse banco de dados aqui de vulnerabilidades e vai explicar aqui o que, que está acontecendo. Beleza? Então, tem muita coisa aqui que a gente pode utilizar. Vamos pegar aqui e ver como que ficou aqui o resultado, né, do nosso relatório, né? A gente clica aqui, vai ter as execuções, você clica aqui nas execuções, desce um pouco aqui e olha aqui o relatório. Eu achei o relatório aqui ficou com uma cara bem bacana, né, Walter? Bem detalhado, né? Ele até mostra ali a Sim. versão do pacote, já ajuda na atualização. Sim, muitos pacotes aqui, pessoal, são problemas aqui porque a gente está usando uma versão de imagem muito defasada aí com Debian, mas ele consegue chegar a um nível aqui também de pacote NuGet, um pacote Maven, um pacote NPM, ele consegue trazer isso aqui para a gente, inclusive aí com links aí de referência. Ele usa basicamente o banco de dados do NIST, o próprio Docker mantém um banco de dados próprio, mas olha, veio aqui para documentação do .NET. Beleza, pessoal? Não sei se vocês conheciam essa opção. Eu vou mandar aqui o workflow, depois eu subo naquele repo da palestra também. Quem puder aí, eventualmente dar um star aí, eu agradeço. Deixa eu mostrar aqui rapidinho o relatório do Azure DevOps. Não tem task no Azure DevOps, mas isso não é problema. A gente pode instalar e fazer as coisas via linha de comando, que foi justamente o que nós fizemos aqui. Então, pessoal, isso daqui eu peguei da documentação do Docker Scout mesmo. Tá aqui, ele vai fazer um cur, beleza, vai dar um SH aqui para instalar. Já vai estar disponível. Ele vai usar aqui o usuário e o personal access token. Eu estou rodando duas vezes aqui o Docker Scout, pessoal, desnecessário isso, mas eu fiz uma primeira vez para printar os resultados em tela e a segunda vez eu vou gerar aqui um relatório em Markdown. Foi gerado aquela hora um relatório lá com o Sarif, beleza? O Léo Moraes perguntou: queria alterar o etc host no container criado localmente, mas não tenho permissão. Queria utilizar subdomínios local entre vários sites do mesmo container, mas não encontro um DNS. Aí eu acho que a primeira coisa é, se é problema de permissão, né, Walter? Uhum. Deve ser alguma restrição. No Note do trabalho eu tenho bastante restrição e a parte de DNS tem que ter conectividade aí para você conseguir fazer redirecionamento certo, né? É, ele tá com algum problema ali de resolução de DNS dentro do ambiente dele. Não sei se ele tá rodando local, o Docker, ou tá rodando dentro do Kubernetes. A gente precisava de mais informação para poder ajudar ele. Sim. Pessoal, tá aqui.
ele vai publicar aqui o relatório Markdown, tem aqui uma task para isso. Vamos rodar, é praticamente a mesma coisa do exemplo anterior, vai rodar bem rápido também, né? Ele vai fazer aqui e vocês vão ver aqui no resultado, vai estar aqui os logs aqui com as vulnerabilidades, e a gente vai poder visualizar isso também no formato Markdown. Particularmente, assim, trabalhando com ferramentas aí de segurança, é preferível usar o Sarif. Ele costuma ter dentro das ferramentas aí várias formas de visualizar esse resultado. Tem extensão do VS Code para você ler também o relatório, a extensão funciona muito bem. Então, eu acho que é algo que vale a pena aí vocês fazerem, pessoal, beleza? É mais alguns segundinhos no build que pode salvar seu emprego, né? Sim. Beleza, tá rodando aqui, ok. Enquanto ele processa aqui, pessoal, vamos ver aqui, beleza. Enquanto isso, pessoal, eu já vou subindo aqui o próximo conteúdo. Eu vou só matar aqui rapidinho o que eu estava fazendo e daí a gente vê como fazer isso na prática. Deixa eu só rodar aqui um comando, vamos ver aqui se foi. Ah, rodou aqui, pessoal, foi. Notem que deu falha aqui. Por que que executou isso? Porque eu coloquei uma condição para executar mesmo com falha. Mas, eventualmente, um próximo estágio aqui de deploy, você, ou mesmo de subir essa imagem num container registry, você nem executaria isso. Se a gente olhar aqui o resultado, pessoal, está aqui o Markdown que é gerado, né? Então, está carregando aqui o relatório, deu algum bugzinho aqui, deve estar salvando ainda. Deu alguma travada aqui, mas eu vou pegar aqui o resultado que está aqui e a gente vê aqui o que ele acabou fazendo. Está aqui, pessoal. É praticamente o mesmo tipo de relatório que a gente viu lá no GitHub, mas no formato Markdown, beleza? Ok. Qual que é o próximo aqui que a gente pode dar uma olhada, né? É, eu estava mostrando aqui, né? Eu já ia rodar o comando, projeto Kind, né? Uma alternativa para a criação de clusters locais, né? O cluster vai rodar como um container, conta com ferramenta de linha de comando, tá aqui o link aqui do Kind, né? Então, projeto que você pode usar aí gratuitamente, o projeto open source, compatível com Docker, com Podman ou Nerd Control, né? Então, runtimes aí para se trabalhar com containers, está aqui o link. A gente já falou sobre esse projeto, eu pelo menos lembro de ter falado aqui anteriormente, né? Mas fica a dica, eu gosto bastante, eu acho ele mais completo aí que o Minikube. Tem bastante gente que usa o K3S, né? Então, eu me adaptei bem com o Kind e sigo utilizando ele, pessoal. Para vocês verem aqui no próprio repo, pessoal, a gente colocou aqui instruções para subir o cluster. Já tem um cluster aqui com Kind criado. Acho que eu nem vou criar novamente, até para não correr risco. O Alessio falou aí do K3S. O K3S preciso até dar uma explorada melhor, mas talvez até no futuro a gente veja de apresentar alguma coisa aqui com ele. Tá aqui, pessoal. O cluster aqui, na verdade, ele é o kind aqui, né? Um container com o nome kind control plane, perdão. Beleza, pessoal? E daí, o que que a gente pode fazer? A gente vai ter o cluster aqui, né? Deixa eu até ver qual cluster que eu estou conectado aqui, né? Eu já vou aproveitar como deixa também. Vamos ver aqui, kubectl, get namespaces, beleza. Vamos ver aqui. Está no cluster do Azure. Eu já vou mostrar a próxima ferramenta aqui também, pessoal, que essa ferramenta aqui, ó, K9S, que o Walter, inclusive, mostrou aí no exemplo anterior, né, Walter? Quer falar um Uhum. pouco sobre ela? K9S é talvez uma das ferramentas mais legais que tem aqui para quem está começando com o Kubernetes, porque ele torna mais visual, né, a interação
para você encontrar os objetos do Kubernetes e poder interagir. Acho que o port forward também, né? Ele você só dá um comando, ele já conecta dentro do pod, dentro do cluster. Então, ele é uma ferramenta de simplificação, né, Renato, do uso do Kubernetes em comparação ao kubectl, né? Sim. E o legal, pessoal, é que você consegue monitorar em tempo real. Então você consegue ver deployments, pods, nodes, services, negócio rodando. De repente você pega um pod, ele está emitindo log para o console, você consegue ver esses logs. Então é muito bom, pessoal. E daí, de quebra, pessoal, antes de avançar aqui, né? Depois eu volto aqui no Kubernetes Templates, a gente já testa aqui as ferramentas. A gente tem o kubectx e o kubens. O que são essas ferramentas? Deixa eu pegar aqui, pessoal. Depois vou até corrigir aí esse slide, eu subi errado, agora que eu reparei. O kubectx e o kubens, pessoal, em vez de você rodar um kubectl, mudando de cluster, mudando aqui por exemplo, de namespace, né? Você consegue fazer isso com o kubectx, né? Então tá aqui, ó. kubectx, ao invés de você rodar esse comando aqui, só kubectx, o nome do cluster. Se você quer mudar de namespace, ao invés de digitar tudo isso, só kubens, o nome do namespace. Beleza? Não sei se vocês conheciam esse projeto. Eu vou colocar o link aqui para vocês. kubectx, kubens. Deixa eu pegar aqui. Beleza, tá aqui. Então, eu mando aqui para vocês, a gente já dá uma olhada. Tem o Lens também, bem lembrado pelo Alessio, mas assim, em ferramentas que você se acostuma, né, Walter, e fica difícil depois abandonar, né? Depois que tu mostrou, é a segunda janela. Abre o Sim. K9S. Ó, pessoal, então a gente está aqui no cluster, isso daqui é um cluster Azure. Ao invés de digitar o kubectl, vamos digitar aqui kubectx. Está aqui selecionado o AKS cluster, vamos mudar aqui para kubectx kind 01, beleza? kubectx de novo, ó, tá selecionado aqui o kind. Se a gente der um kubectl get namespaces, tá aqui os namespaces aqui. Ai, deixa eu ver aqui. Será que eu estou no cluster correto? Eu acho que estou. Ah, estou. Ó. Tá aqui, pessoal. Nem tem o que daqui instalado. Então, ele mudou aqui o cluster. Vamos fazer aqui o seguinte agora. A gente está aqui no no kind, né, com o cluster local. A gente pega aqui. Deixa eu criar aqui um arquivo aqui só para a gente testar rapidamente, né, com o kind. Aqui a gente vai usar uma extensão chamada Kubernetes Templates. Eu descobri faz uns 2 anos essa extensão, tenho usado ela até hoje. Você consegue rapidamente criar YAML aqui para gerar objetos do Kubernetes bem completos, né? Então tá aqui o Kubernetes Templates, é gratuita essa extensão, né? E deixa eu criar aqui um worker DevOps Experience.yaml, beleza? Tá aqui, pessoal. Como que essa extensão vai funcionar? É só você digitar aqui kube, olha aqui, ele traz aqui o tipo de objeto que você quer, ou K8s, K8s aqui, né, a sigla de Kubernetes. Vamos pegar aqui deployment, olha aqui que legal. E já vem aqui posicionado, pessoal, vamos chamar isso daqui de Worker DevOps Experience. Beleza? Então tá aqui, pessoal. Gerou aqui para a gente. Beleza? Então, bem rápido. Eu não gosto de deixar o namespace aqui, né? Eu, quando vou rodar o comando, coloco, mas a gente vai ter aqui, né, uma opção aqui para subir nossa aplicação. Claro que ele acaba trazendo tudo que um deployment poderia ter, mas vamos subir aqui um worker, né, uma aplicação em background, então a gente consegue remover tudo aqui, só deixar aqui limites aqui no uso de recursos, pode tirar porta, volumes aqui também, isso não é necessário. Mantemos aqui o restart policy. Eu nem vou perder tempo
configurando aqui variável de ambiente, só a gente passar aqui qual que é a imagem aqui que vai ser usada aqui nesses testes. Então, a imagem aqui, pessoal, deixa eu até pegar aqui do repo, né? Eu coloquei aqui no exemplo aqui do kind, é só a gente pegar aqui, será que eu coloquei aqui? Ah, tá aqui, ó, imagem, colocar aqui esse nome de imagem, beleza. A gente sobe isso daqui, beleza. Deixa eu remover isso daqui, ok. Deixa eu abrir aqui o K9S, K9S, "-c", dp de deployment, vai abrir aqui o cluster, tá aqui o cluster, beleza. O que que a gente faz aqui agora, pessoal? Vamos criar aqui um namespace, vamos criar aqui kubectl, create namespace, DevOps Experience. Então tá aqui, pessoal. Tá aqui, criou, show de bola. A gente pega aqui agora kubectl, apply-f, vamos pegar aqui o YAML, namespace aqui, DevOps Experience e, ops, namespace errado, vai rodar aqui, beleza. Se a gente olhar aqui o cluster, vai começar a criar aqui o recurso está criado, pessoal. Isso daqui é o deployment. Se a gente clicar aqui, vai aparecer o pod. Se tiver mais de um pod, beleza. Se você clica aqui, você chega no container, clica aqui e você vai ver o container aqui em tempo real. Ele está levando aí alguns segundos, já já ele já deve printar um worker running de novo aqui. Vamos, aqui ó, pessoal, printou. Está rodando isso daqui de 20 em 20 segundos. Então a gente consegue acompanhar, né, Walter, isso daqui em tempo real, né? Isso, o port forward, exportar o YAML, quer dizer, é uma ferramenta muito legal o K9S. Sim. Tá rodando aqui, pessoal. Olha, outra mensagem, beleza. Então, vamos pegar aqui, eu vou sair aqui do K9S, deixa eu dar um Ctrl C. A gente pode fazer aqui o seguinte, ó, vamos pegar aqui, ó, kubectl getPods, ele deve estar setado aqui o default, né? Tá aqui o default. Você pode colocar ele aqui, ó, kubens, kubens DevOps Experience. Vamos copiar aqui, beleza. E daí a gente pega aqui, ó, kubectl getPods, tá aqui o nosso pod rodando, beleza? Vamos pegar aqui agora kubectx, a gente vai daí para o cluster do AKS que a gente vai usar aqui nas outras demos, ok? Então falamos aí de kubectx, projeto Queda. Quer comentar aí sobre o Queda, Walter? Sei que você já utilizou, já testou também. Isso, o Queda ele é um projeto, né, tá na CNCF, iniciado pela Microsoft, mas que hoje já é usado em várias cloud providers. A ideia é você utilizar ele como o Horizontal Pod Autoscaler. Então ele consegue ler várias métricas, muito utilizado principalmente para integrar com serviços de mensageria, né? Service Bus, o próprio RabbitMQ. E aí você ter métricas mais apuradas que indicam que de fato a tua aplicação precisa escalar. Mas dá para usar a boa e velha CPU e memória RAM também, né? Dá para usar métricas do cluster para poder escalar a aplicação. Show de bola. E, pessoal, o Queda, eu vou abrir aqui rapidinho aqui na tela o browser aqui para vocês verem, né? Quase já não tem a aba aí aberta, né, Walter? Tem bastante memória RAM, vai lá. É, dessa vez tem. Ah, então tá bom. Vocês vão ver aqui, olha, tem 71 scalers, então dá para ter uma noção aqui. Tem coisa da Azure, AWS, projeto open source, Stack Grafana, bancos de dados, então tem muita coisa mesmo, pessoal. Vale a pena vocês usarem. Ele estende bem aí as métricas default do Kubernetes lá no HPA e você consegue fazer customizações bem interessantes com ele. A gente vai rodar aqui um exemplo, pessoal, bem rápido, só para vocês verem. Deixa eu pegar aqui.
tem aqui dois exemplos, mas eu vou rodar um deles aqui até para não tomar tanto tempo, né? E a gente vai fazer aqui o seguinte, vamos deixar o K9S aqui pronto, no gatilho aqui, a gente entra aqui no nosso cluster aqui do Azure, beleza, tá aqui o nosso cluster do Azure, tá carregando, suspense, deixa eu pedir aqui para trazer aqui tudo, tá aqui pessoal, tá aqui o nosso cluster, maravilha. O que que a gente faz aqui agora, pessoal? A gente vai ter que criar aqui um deployment, então vamos partir aqui, ó, é esse deployment aqui, beleza, então, a gente faz aqui o seguinte, vamos criar aqui kubectl, namespace, create, namespace, DevOps Experience, de novo. Vai criar o namespace, kubectl, apply "-f", ele vai subir aqui 3 pods, é aquele worker que a gente viu agora há pouco, no namespace, DevOps Experience, de novo. Vai criar aqui, beleza, criou, a gente olha aqui, beleza, subiu aqui. Notem que o kind que a gente rodou, ele é um pouco mais lento que você usar um cluster em nuvem que tem bem mais recurso, né, Walter? Exatamente, não tá concorrendo com o resto aí, né? Então, Sim. Não está concorrendo com esse monte de aba aberta, por exemplo. isso. Pessoal, o Queda, né, ele vai criar aqui uma estrutura chamada Scale de Object. O trigger aqui dele poderia ser mensagem no RabbitMQ, poderia ser evento no Kafka, poderia ser um registro no Postgres, enfim, a gente colocou aqui um cron, uma cron expression, agora é 15h46, a gente já está quase terminando, viu, Aline? Fique tranquila. Aqui, ó, 15h48 a gente pede para escalar isso, vai até as 15h51 aqui, beleza? Então tá aqui, ó, 15h51, maravilha, beleza, show. Ele vai colocar aqui um mínimo de réplicas para 4 e vai escalar isso daqui para 8. Então vamos criar isso daqui, pessoal. Só dar um clear aqui. kubectl apply "-f", daí a gente pega aqui cron, beleza, e DevOps Experience. Vai criar aqui, beleza, ok, subiu, acho que já foi aqui para 4 e tá quase lá, pessoal. Quando for 15h48, a gente vai ver esse negócio aqui escalar para 8 instâncias. Detalhes, pessoal. Esse scaler aqui que a gente está utilizando, né? Até o Leandro falou, a chance de dar ruim é fácil. A gente já se quebrou feio em evento, né? Inclusive, no evento aí que o Walter estava organizando, eu fiz web scraping, de um dia para outro mudou tudo e quebrou minha demo, né, Walter? Acontece, acontece. Nas melhores famílias, isso aí. Mas enfim, já deve estar escalando aí, pessoal. O que vai acontecer aqui? No caso do Chrome, ó, foi para 8 aqui, pessoal. Escalou aqui para 8 pods, beleza? Ele vai desalocar isso depois de 5 minutos, depois de 300 segundos, que está o horário final lá, que acho que deve estar 3h51, beleza? Enquanto isso, pessoal, enquanto isso, o que a gente pode fazer aqui, né? Eu sei que muita gente aí usa Grafana aí para observabilidade, monitoramento, né? Deixa eu vir para cá também. E tem aí, pessoal, um projeto que eu achei muito interessante, tem muito estar no GitHub, que é esse Grafana Dashboards Kubernetes. O que esse projeto faz? Se você trabalha com EKS na Amazon, AKS no Azure, GKE, normalmente o Cloud Provider vai te dar uma série de dashboards para você trabalhar no Grafana. Inclusive no Grafana gerenciado do Azure, quando você cria o cluster Kubernetes, já vem um monte de coisa pré-instalada. Mas o projeto aqui, pessoal, eles têm aqui dashboards aqui que eu acho excelentes, que funcionam em qualquer nuvem, então você já tem aí uma visão
única para qualquer tipo de cluster. Dá para você pegar esse cluster kind, subir aí o nosso amigo Prometheus, subir o Grafana e instalar esses dashboards também para monitorar alguma coisa. O que, que é importante destacar aqui, pessoal? É gratuito, né? E como usa métricas do Prometheus em cima do Grafana, aonde você conseguir trabalhar com esses dois serviços, você usa esses dashboards. Então, vou até abrir aqui, né? Não vai dar para aprofundar aqui em Prometheus, mas está configurado aqui o Prometheus aqui no nosso cluster. Eu vou abrir aqui o Grafana, pessoal. Só uma dica, eu não cheguei, né, a colocar muita coisa no cluster, mas dá para a gente ver aqui alguns dashboards, né? Eu não coloquei todos os dashboards também, eu coloquei 4 dashboards aqui, mas dá para a gente dar uma repassada aqui por eles, inclusive, perdão, pessoal, os dashboards estão aqui, ó. Dashboards, beleza. Tá aqui, pessoal. É esses Kubernetes views aqui, global, namespaces e nodes, beleza? É bem lembrado aí, Leandro. Colocar um Jaeger, um OpenTelemetry fica incrível. Tem um tempo também que a gente mostrou aqui no mês de agosto, né, Walter? Uhum. Grafana Tempo. Isso fica muito bom. Hein? Tá aqui, pessoal, uma visão global aqui do cluster, né? Então, dá para você selecionar aqui qual que é o cluster, se tiver mais de um cluster. Então, isso daqui seria um gráfico global aqui que dá para a gente observar. Notem aqui as métricas, isso daqui tudo provido pelo Prometheus, né? E a gente vai ter aqui também outras coisas, né? Uso de CPU, memória. Vamos pegar aqui por namespace, né? Então vamos pegar aqui, vamos filtrar só o que está no DevOps Experience, né? Pegar aqui uma visão aqui do DevOps Experience. Então, olha que interessante, pessoal. Running pods aqui, né? Ele vai de 3 para 8, né? Vamos pegar aqui, descer um pouco aqui. Então, vocês vão ver aqui os pods que estão rodando nesse namespace, né? Então dá para vocês terem uma ideia aqui de tudo que aconteceu, beleza? A nível de namespace, beleza? Que mais que a gente vai ter aqui? A gente vai ter aqui essa visão aqui por nodes, né? Então lembrando, pessoal, Kubernetes ele distribui os pods por nodes. Vamos selecionar um outro node aqui, né? Notem que os pods aqui irão mudar, né? Conforme a gente seleciona aqui um outro node. Vocês viram aqui, então tem toda a visão, consumo de memória, né? Então você tem aqui visões aqui bem interessantes, né? Bem lembrado aí pelo Leandro. Quando você tem aí Grafana, Prometheus e outros serviços que trabalham com Grafana, a possibilidade de monitoramento vai depender do desespero da situação e quando você tem tempo aí da sua originalidade aí pesquisando aí alguma coisa. Beleza, pessoal? Então a gente tem aqui também uma visão por pod, né? Deixa eu fazer o seguinte aqui, vamos pegar aqui um pod específico, um desses pods aqui, né? E a gente consegue ver aqui detalhes aqui sobre esse pod, né? Ele está carregando aqui as métricas e tal, mas se a gente tivesse criado aí um tempinho maior, já teria aqui até mais dados para a gente ver. Mas enfim, pessoal, deixa eu mandar aqui Grafana, dashboards, Kubernetes está aqui. Fica aí, pessoal, deem um star aí, porque é um excelente trabalho que esse pessoal fez e que vale a pena vocês utilizarem. O projeto tem muita gente utilizando, então um bom sinal que você pode tirar proveito dele, beleza? Show, que mais aqui que a gente vai ter? Acho que é isso, pessoal. Matamos aqui as dicas, né, Walter? Tá aí os conteúdos. Agradecer vocês aí novamente aí pela força, pessoal. Obrigado, Aline e É, Daniel, né, pela oportunidade.
Sim, o Wellington comentou quem é melhor, Prometheus ou Zabbix para monitorar container. O que eu vejo assim de Zabbix, pelo menos aonde eu trabalho, acho que o Walter já deve ter visto, o pessoal usa muito Zabbix para monitorar serviços de bancos de dados e infraestrutura, né? Então, É, eu vi mais o Grafana sendo utilizado junto com o Prometheus para monitoramento de containers. Inclusive, a gente falou de queda, pessoal. Você pode usar métricas do Prometheus para escalar container, escalar pod no Kubernetes, usando junto aí o Queda, ok? isso aí. Acho que é isso, pessoal. Muito obrigado aí por acompanharem. Espero que tenha ajudado aí vocês, né?